Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão assistindo esse vídeo. Bom, dando continuidade então à apresentação dos textos de Sociologia Histórica, nesse vídeo eu vou falar sobre o texto do Michel Levy e fazer aqui alguns pequenos comentários acerca daquilo que é o conceito de romantismo, da forma que ele utiliza. Bom, esse texto ele vem na continuidade daquilo que seriam as nossas exposições. Agora, não só um texto que traz um debate com a teoria da história, como os textos anteriores, mas um texto que traz um amplo debate aqui com o campo da literatura e da literatura comparada. Pois bem, Michel Levy, como um autor marxista, bastante influenciado tanto pela obra do História e Consciência de Classe do Georg Lukács, né, quanto também influenciado aqui bastante pelo Walter Benjamin. Esse texto, de certo modo, ele traz aqui aquilo que a gente poderia entender do ponto de vista histórico de uma noção de longa duração, ou seja, a perspectiva de que romantismo, quando ele está falando, não se remete apenas a uma escola literária do século XIX. Romantismo, do ponto de vista dos autores, está relacionado a uma reação melancólica que é feita por diversos atores contra a sociedade burguesa e contra o capitalismo. De certo modo, essa percepção de reação, essa percepção de contracorrente, né, ela é percebida sobretudo em torno daquilo que seriam grandes movimentos culturais que na primeira vaga estão relacionados ao século XIX, esses movimentos que a gente pode chamar de um romantismo mais literário, e que numa segunda vaga, que é a parte do texto que a gente vai ler, engloba ali movimentos culturais, políticos, religiosos que se deram ao longo do século XX. Pois bem, quando o Michel Levy ele define a noção de romantismo, né, ele parte de uma percepção que ela é tanto marxista quanto weberiana. Marxista do ponto de vista de entender a compreensão da totalidade do sistema capitalista como sendo, portanto, aquilo que traz diversos tons ali para a compreensão de outros movimentos culturais, ou seja, a ideia de que o capitalismo, como o capitalismo e a sua forma cultural, ou seja, a chamada modernidade capitalista, né, é uma noção de totalidade, uma noção bastante macro e que nela abarca as contradições de classe, as contradições sociais que estão presentes. Mas o detalhe é que esse capitalismo, essa noção macro que o Michel Levy traz, ela está permeada de outros elementos de nível micro e médio, né? Ou seja, a percepção de que o capitalismo ele traria então um desencantamento do mundo, assim como Max Weber já teorizou em suas obras. Esse desencantamento do mundo ele está bastante relacionado também com a noção de que para aqueles movimentos românticos eles de certo modo não acreditariam tanto naquilo que seria o progresso das sociedades capitalistas. Portanto, eles fariam suas críticas, não críticas voltadas a que esse progresso continuasse, mas críticas voltadas muito mais a uma reconstrução de um determinado passado. Né? Isso está mais ou menos claro no primeiro momento desses movimentos no século XIX. Entretanto, essa crítica ela vai se alocando em torno das noções sociológicas
que vão estar presentes ali ao longo do século XX, sobretudo quando o romantismo ele pode também efetivar uma crítica à quantificação, ao mecanicismo, à abstração racionalista. E esses seriam elementos que eles compõem, de certo modo, não só o positivismo e o neopositivismo, mas eles estariam ali estariam permeando também muitas das compreensões até que seriam feitas do ponto de vista da Segunda Internacional e dos movimentos comunistas pelo mundo, né? Vale lembrar também que esses movimentos românticos, né, eles vão colocar também alguns problemas em torno daquilo que seriam as políticas e o Estado, né? E o Estado e as políticas modernas. Ou seja, a ideia de que esse Estado ele teria muito mais uma função de controle da sociedade, né, de manutenção da liberdade dos indivíduos, né, e que isso, portanto, não poderia ser alienado, né. Além disso, a crítica romântica ela percebe também que a sociedade capitalista contemporânea ela viveria da dissolução de laços sociais. E essa dissolução de laços sociais significaria maior fragmentação do escopo social, ou seja, ao invés de laços sociais que criariam homogeneidades em torno, sobretudo, do sujeito, da classe trabalhadora, né, de um possível sujeito revolucionário, haveria então essas fraturas dos grupos, essas fraturas até mesmo das lutas sociais. O Georg Lukács, no História e Consciência de Classe, que é um livro dos mais importantes do pensamento marxista, é um livro de 1923, e lá o Lukács ele coloca num texto chamado A Reificação da Consciência do Proletariado, ele coloca basicamente essa ideia de que o sistema capitalista estaria cada vez mais alienando os indivíduos e construindo sujeitos que se transformariam muito mais autônomos daquilo que eles eram, mas que na verdade, né, isso seria praticamente um simulacro, ou seja, a ideia de que esses indivíduos, né, eles pertenceriam antes a um grupo social do qual uma classe social, né, da qual eles se veriam desconectados. E isso é o que o Lukács ele entende como a reificação da consciência, ou seja, quando o trabalhador ele não mais consegue se identificar enquanto trabalhador, né, mas ele está dentro de uma situação, de um processo produtivo do qual ele é um trabalhador. A sua posição de classe é uma posição de classe trabalhadora, uma posição de dominado e de explorado. Pois bem, Michel Levy, ao misturar essas duas concepções, tanto marxista quanto weberiana, vai entender então que esse romantismo ele vai ter essa primeira fase, que é a fase do século XIX, da qual a gente encontra ali não só os movimentos literários, artísticos do romantismo, né, mas também o seu confronto com aquilo que seria a vanguarda posterior, ou seja, a vanguarda do chamado modernismo. Entretanto, essa vanguarda do chamado modernismo, ela não se livrou totalmente dessa percepção romântica. Inclusive, o argumento do Michel Levy e do Robert Sayer é que isso se transmuta em torno de uma nova percepção artística, cultural e política, da qual o romantismo ele ainda permanece como sendo a principal crítica, o principal mote crítico daquilo que é o sistema capitalista. Pois bem, de certo modo, o Michel Levy, nesse capítulo, ele vai identificar cinco movimentos, que são os movimentos dessa segunda vaga do
do romantismo, né? O primeiro movimento são os movimentos de vanguarda cultural, né? Seja o simbolismo, o futurismo, o expressionismo ou o surrealismo. Em ambos, né? E aí nos quatro, o elemento comum é justamente aquela ideia de que ao proporem uma nova sociedade, ou proporem uma mudança societal, né, todas essas vanguardas culturais, elas ainda ficam arraigadas, elas ficam ainda presas àquilo que seria uma visão um tanto quanto idílica do passado. Portanto, e aí o caso que ele aponta é que talvez os surrealistas são aqueles que avançam mais, mas o que ele aponta basicamente é que essa noção de sociedade moderna, né, ela parece ser um tanto quanto intransponível para esses movimentos. O segundo movimento que ele analisa é o movimento do maio de 68, sobretudo o movimento na França, né, do qual ele vê uma crítica estética desses movimentos, uma crítica estética contra a sociedade do consumo, e que, de certo modo, se deu um tanto quanto bastante importância aquilo que ele dá, né? Ele dá bastante importância àquilo que são as vanguardas dentro desse maio de 68. Mas ele fala especialmente de uma vanguarda, que é a vanguarda da Internacional Situacionista, que foi um grupo conduzido ali pelo Guy Debord. E o Guy Debord lançou um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, do qual o principal argumento ali na Sociedade do Espetáculo é a ideia de que haveria cada vez mais, com a expansão da mercadoria, com a expansão da alienação, com a expansão da reificação da consciência do proletariado, né, haveria cada vez mais uma noção de mercadorização e de espetacularização dos fenômenos sociais. E aí, portanto, a ideia de espetacularização ela coloca então que todos aqueles fenômenos que foram os fenômenos para uns revolucionários, né, para o Michel Levy seriam fenômenos muito mais de uma crítica estética, tá? Pois bem, seguindo, aqui tem o debate sobre a cultura de massa e essa proposta que a indústria cultural ela oferece, né, de que dentro de uma possibilidade de fornecer um entretenimento, ela forneça justamente o contrário, ela forneça justamente mais alienação, e isso daria a ideia, né, de que esses movimentos, né, da sociedade de massa, eles estariam ainda presos dentro de uma possível saída, uma falsa saída estética. Por fim, e aí eu gostaria de pegar os dois últimos elementos, que são os novos movimentos sociais, movimentos basicamente de ecologia, de pacifismo, de feminismo, e também aquilo que ele fala como os movimentos religiosos, que são os movimentos incentivados pela teologia da libertação. Detalhe que, em parte, esses movimentos, sobretudo os movimentos religiosos, eles já se davam antes do maio de 68. Desde os anos 40, né, existe uma grande organização de intelectuais católicos, né, que ofereceriam também uma visão crítica do capitalismo, né, mas ainda uma visão que ela estaria muito mais presa à prática individual. A partir do momento dos anos 60, após maio de 68, sobretudo ali final no ano de 69, vai ter alguma viragem, né, que é a viragem justamente do Concílio do Vaticano II. E esse é um momento muito importante, sobretudo para a América Latina, né, porque é justamente quando a Igreja começa de fato a assumir a sua postura ideológica mais progressiva. Então é como se houvesse um certo racha na Igreja Católica, ou seja, por um lado, a gente vai ter
grupos mais conservadores, né? E por outro lado, esses grupos mais próximos da prática, esses grupos que trariam a ideia do chamado ver, julgar e agir com uma metodologia para que o indivíduo tomasse, né, a consciência daquilo que ele estaria vivendo no mundo e aí pudesse efetivar uma ação social, uma ação política, uma ação coletiva. Pois bem, a importância da teologia da libertação para o Brasil e para a América Latina é basicamente porque grande parte da nossa esquerda, né, ou ela foi fundada num momento anterior, um momento ali das chamadas juventudes, né, juventude universitária católica, juventude operária católica, né, que traz ainda uma crítica do ponto de vista do Michel Levy, ele não trabalha com isso, mas seria ainda uma crítica conservadora. E esses novos movimentos que vão surgir a partir dos anos 70, as chamadas comunidades eclesiais de base, as chamadas pastorais, né, que vão buscar uma aproximação da Igreja Católica com aqueles setores mais pobres. E esse segundo momento é justamente aqueles é composto, né, justamente por aqueles intelectuais, militantes, que muitos deles vão ingressar na esquerda, né, no momento de início de organizações, por exemplo, como o movimento o movimento grevista, o movimento dos metalúrgicos de 1977, 78, 79. É claro que aí é muito interessante, e aqui já expandindo um pouco o texto, né? Mas a noção romântica do Michel Levy diz que, de certo modo, esses movimentos baseados na teologia da libertação, eles estariam propondo uma alternativa mais autêntica, uma noção de comunidade, né? E essa noção de comunidade, ela é muito trabalhada nesse final dos anos 70, né? Quando não só você tem as comunidades nas periferias das cidades, e pensando basicamente que as comunidades eclesiais de base acabam sendo um espaço muito interessante de gestação de uma retomada até de uma democracia, sobretudo em termos de buscar debates políticos, né, debates contra a ditadura militar. E, além disso, né, vão ser esses grupos, de certo modo, que vão compor ali um cenário de participação tanto nas greves do ABC Paulista, quanto também na fundação ali de novos movimentos sociais. Movimentos de mulheres, movimentos contra a caristia, movimentos de habitação, né? Movimentos esses que permanecem, muitos deles até hoje, e claro que já um tanto quanto separados dessa ação da Igreja Católica. Mas em 1979, né, foi um momento em que foi eleito o Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, como Papa, né? E uma das primeiras ações que ele fez foi acabar com a teologia da libertação. Portanto, claro que acaba institucionalmente, mas há ainda essa permanência do ponto de vista do enraizamento que eles teriam na sociedade brasileira, né? Esse é um tema interessante porque ele vai fazer com que a gente possa compreender também como que esses movimentos gestados nas comunidades eclesiais de base e pastorais, eles são fundamentais para a gente entender a passagem da ditadura militar para a democracia, né? Ou seja, muitos desses movimentos acabam compondo não só movimentos sociais, mas também o Partido dos Trabalhadores,
o MDB, né? Ou também vão acabar sendo, fazer parte ali, muitos dos seus, tem uma escola de formação política, né? E muitos vão acabar fazendo parte também da Constituinte, tá? Pois bem, esses seriam alguns comentários mais esparsos sobre esse texto, né? E o que eu acho que é importante frisar é saber da validade desse conceito de romantismo da forma que o Michel Levy utiliza. Sobretudo porque é um conceito do qual ele permanece em termos de uma longa duração, ou seja, ele tem um fator histórico, ele tem um sentido de você conseguir interpretar linhas mais gerais que podem estar relacionadas desde esse período mais contemporâneo até ligações com essas vanguardas do começo do século XX, tá certo? Pois bem, esses seriam os comentários então, e a gente continua falando disso na aula da terça-feira então. Um abraço para vocês e um bom final de semana. Até logo. Tchau, tchau.